Muito bom dia, está começando mais um Rede Social Esporte Clube, aqui pela sua BH News, cara 9 da NET e também pelo endereço bhnews.tv.br. Hoje, Rede Social Esporte Clube, como vocês podem reparar, está desfalcado de Bárbara Vasconcelos. Mas como aqui o nosso elenco é muito bom, temos peças de reposição à altura, convidamos Guilherme Guimarães do jornal O Tempo, ou simplesmente Guilherme Pio, como preferirem, aqui para fazer a participação e substituir à altura Bárbara Vasconcelos. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Vinícius. Um abraço aí para o telespectador que acompanha o Rede Social Esporte Clube aqui na BH News. É mais uma vez uma satisfação enorme poder participar. Você já é sócio aqui da casa, né? Já me deram a carteirinha já, o porteiro nem me pergunta para onde que eu estou indo. Não, é a terceira vez que eu estou vindo aqui, mais uma vez até agradeço o convite. Mandar um abraço para a Bárbara também, né? Que eu estive com ela no domingo participando também da programação da Esportes FM e bacana demais. Com certeza. E hoje muito assunto para a gente falar. Vamos falar de tênis, vamos falar de futebol, vamos falar de vôlei, que é um assunto que eu sei que o Guilherme gosta muito. Mas para esclarecer, ontem, Guilherme, a gente fez uma promessa aqui para o telespectador que falaríamos apenas da primeira rodada da NFL. Só que o nosso outro convidado, pertencente ao site nflbrasil.net, o Rafael Dias, que também trabalha na Rádio Itatiaia, não pôde vir. Mas para não deixar o telespectador completamente na mão, nós vamos passar um pouco dos destaques mais a fundo. Vamos falar de Peyton Manning, vamos falar de Robert Griffin, vamos falar todos os principais destaques dessa primeira rodada da NFL, que é um assunto que o pessoal gosta muito e tem comprado muita notícia sobre isso. Você gosta de NFL, Guilherme? Então, a gente até comentou isso aqui nos bastidores, em off, né? É um esporte que eu venho acompanhando, é interessante. Assim, tô assimilando as regras do jogo, tô assistindo mais agora, porque o futebol e esses esportes mais tradicionais sempre foram os que eu mais acompanhei. Todo brasileiro, né? E agora tô com um craque dos esportes americanos que trabalha comigo, é o Josias Pereira, que também faz parte do Big Four junto com o Vinícius Las Casas. Eles já vieram aqui, o pessoal do Big Four. Sim, o Henrique Frederico e também o nosso amigo Diogo Finelli, né, o assessor do Cruzeiro, o editor do site do Cruzeiro. Então é bacana, ele tá me dando umas aulinhas, daqui a pouquinho eu tô aqui para falar muito. Daqui a pouco você já fica expert também, porque eu comecei a gostar de NFL há pouco tempo também, assim como todo brasileiro, de uns 2 anos para cá, isso virou mania e assim, eu apaixonei pela NFL, pelo futebol americano. E fica o convite aqui também para alguém, se alguém tiver algum site, algum blog que fale sobre isso, a gente quer trazer aqui o pessoal para a gente poder debater e conversar com quem realmente entende do assunto, porque eu gosto, mas eu não posso falar que eu sou um entendedor do assunto. Eu gosto muito. Espero que um dia seja, né? Não, com certeza. E sempre com convidados que possam incrementar ainda mais o seu conhecimento, né? Isso é muito legal e são esportes que vêm ganhando muito espaço na mídia, né? Muitos brasileiros, inclusive, estão se destacando. A gente tem o brasileiro no beisebol também, né? Que fez um grande contrato com o time americano que só por ter sido levado para lá tirou mais de R$1 milhão. Então, ou seja, são esportes que vêm crescendo. O hóquei, o futebol americano, né? Então é muito bacana acompanhar. Vamos falar agora de tênis, que eu sei que é um esporte que você gosta muito, porque a final ontem do US Open foi sensacional. Eu estava até comentando aqui com o Guilherme antes de começar o Rede Social, que eu fui para a faculdade, antes eu estava assistindo o primeiro set, assisti até o final do primeiro tie-break, fui para a faculdade, que a faculdade começa às 19 horas. Quando voltei, ainda estava passando o jogo entre Andy Murray e Novak Djokovic, que foi uma final surpreendente, uma final que o Murray ganhou. Eu e Bárbara aqui comentávamos ontem que o Djokovic era o grande favorito, sim, por ser mais bem posicionado no ranking da ATP, por ser o segundo do ranking da ATP, por já ter ganhado vários grandes lances, mas o Murray vinha em uma excelente fase e surpreendeu a todos. Te surpreendeu? Ele bateu um grande recorde, né? Há muitos anos, um inglês não vencia... Há exatos 75 anos. Não vencia um torneio de Grand Slam. E outra coisa, ele também havia sido campeão olímpico, né? Então ele já chegou credenciado, o Andy Murray. Ele fez um grande jogo realmente com o Novak Djokovic, que sentiu, né? Ele até pediu os 3 minutos de atendimento médico, que deixou a plateia um pouco ensandecida, o pessoal ficou um pouco bravo com o Djokovic. Começou perdendo 2-0, empatou. O Djokovic começou ganhando, né? O Murray. O Murray, é isso. E foi um grande jogo. Realmente,
a partida mexeu muito, 4 horas e 54 minutos. Eu falo que os tenistas dão sempre um exemplo de profissionalismo no esporte, porque são praticamente um dos mais que conseguem extrair tudo que tem, tudo que o corpo permite, tudo que um atleta pode oferecer, né? As parciais foram de 7-6, 7-5, 2-6, 3-6 e 2-6, vitória do britânico, como o Guilherme falou muito bem, depois de 75 anos, o inglês volta a ganhar um Grand Slam, parabéns para ele que já tinha sido campeão olímpico. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de vôlei, porque o Sada Cruzeiro venceu o sul-americano masculino de vôlei de clubes e agora já se prepara para o Mundial em Doha, no Catar. Temos até a imagem aí do Super Esportes falando que o meia de rede Acácio já projeta o Mundial no mês de outubro. Você acha que eles têm chance? A gente viu que esse sul-americano foi muito fácil. Eu e Bárbara falávamos aqui que o único adversário a ser batido mesmo seria o adversário da Argentina, o PCN, que mesmo assim não foi um adversário à altura, né? O Sada Cruzeiro venceu na fase de grupos e venceu na final. Você acha que esse Mundial já vai ser um pouco mais difícil, mais complicado para o Sada Cruzeiro? Com certeza, com certeza. Eu comentei isso também com o pessoal lá da redação, a gente sempre fala muito do Sada Cruzeiro, que inclusive o time faz parte, né, do bloco de empresas que detém o jornal O Tempo, o Super Notícia, que é a empresa de transporte Sada. O negócio é que realmente o Brasil ele se destaca muito no cenário sul-americano de vôlei. A gente não vê um adversário... Esse campeonato sul-americano, acho que de 26 edições, 20 foram ganhadas por times brasileiros e 6 de times argentinos. O Brasil ele é franco favorito. Sempre que disputa, muito grande, né? O Brasil sempre disputa torneios sul-americanos e ele entra como franco favorito. De vez em quando a gente vê alguns tropeços, né? A seleção brasileira de vôlei que já caiu diante da Venezuela algumas vezes, no Pan-Americano. Isso. E isso que a gente viu que o Brasil começava mesmo a buscar uma nova safra de jogadores para mesclar mais a experiência do Giba, do Murilo, do Dante, com outros jogadores que vieram surgindo. O Wallace é um deles, que apareceu muito bem nas Olimpíadas, né? Ele vai ser muito importante para essa final em Doha, no Catar. Justamente. E o Brasil, como a gente vem dizendo, se destaca no cenário sul-americano. Então, ou seja, o Cruzeiro venceu o PCN na fase de grupos, 3-0, teve certa dificuldade na final, mas conseguiu vencer. É um torneio realmente que vai preparar o time para jogar lá em Doha, no Catar, porque aí vai começar a pegar equipes de mais bagagem no vôlei, né? Equipes da Itália, isso aí a gente já sabe. A equipe italiana que o Sada Cruzeiro vai enfrentar na fase de grupos é a atual tricampeã mundial desse torneio. Vai ser um torneio bem complicado para o Sada Cruzeiro. Você acha que tem chance? Não, o Brasil sempre tem chance. O Brasil nunca conquistou esse torneio. Nenhum clube do Brasil no masculino ganhou esse torneio. Pode quebrar o tabu. O SESI, que veio muito bem, né, na última temporada do vôlei, que também disputou o campeonato, não conseguiu bom resultado. O Cruzeiro chega agora motivado pela conquista da Superliga 2011-2012 e também pelo Sul-Americano. Tem tudo para fazer uma boa competição. Não é favorita igual começou o Sul-Americano. Isso a gente sabe muito bem pela força que tem a Itália no cenário do vôlei. Mas tem chance, sim. A gente torce porque é um time de Minas Gerais, né? E para também dar mais abrangência ao vôlei brasileiro no cenário mundial. Com certeza. Estaremos ligados, estaremos torcendo e muito para o Sada Cruzeiro em outubro com Doha, no Catar. Guilherme, eu comentava com você antes do programa começar que o pessoal consome muita notícia sobre a NFL. Quando a gente fala aqui, o pessoal participa mesmo. E aqui o Guilherme Faria está falando. O destaque para mim da NFL foi a vitória do San Francisco 49ers sobre o Green Bay Packers. E realmente foi, porque foi 2 candidatos ao título que o San Francisco levou a melhor sobre o Green Bay, que é um dos favoritos, foi um dos favoritos na NFL do ano passado, só que foi superado pelos gigantes de Nova York, New York Giants, que perdeu na primeira rodada, quarta-feira passada. O Murder One tá falando aqui, Baltimore Ravens vem com tudo com Joey Flacco, mas o Steelers vai ser o campeão. Pode escrever o que eu estou falando, Avatar. O Baltimore Ravens massacrou o jogo ontem, mas o Steelers, que está falando que foi campeão, perdeu para o Denver Broncos. E a imagem que a gente tem agora, se o Nilton puder soltar aí para a gente, é do vídeo do jogo do Steelers, quando na estreia de esse cara que nós estamos vendo aí, Peyton Manning, na estreia pelo Denver Broncos. Peyton Manning arrasou nessa estreia. Né? Joga muito esse cara que saiu do Colts. A gente estava em dúvida sobre o que ele poderia apresentar nessa temporada, mas começou muito bem, começou acertando 19 passes dos 26 tentados, conseguiu 2 touchdowns e um novo recorde para ele, que já é um dos maiores colecionadores de recordes da NFL. Ele chegou ao número 400 de touchdowns. E agora coloca o Denver Broncos como um dos principais times candidatos
ao Super Bowl desse ano. O Steelers aqui do nosso amigo Murder One começou perdendo. E talvez não seja um dos principais candidatos ao título. Você tem algum time, algum... Não, justamente até mesmo pela falta de conhecimento. Isso eu não tenho vergonha de dizer. Eu acompanho há pouco tempo a NFL e alguns esportes americanos. Então eu estou realmente me assimilando e familiarizando. Né? Um dia você vai ter um time, porque todo certeza. Brasileiro, para começar a gostar de um esporte, começa gostando de um time, né? Aí ele começa a acompanhar. Como todo brasileiro começa gostando do New England Patriots, e aí começa a mudar as preferências. Esse ano eu falei que eu tô torcendo pro Seattle Seahawks por causa do quarterback, que é um quarterback estreante de apenas 1,80 m, mas o meu time aqui, como o Murder One cornetou, é o Baltimore Ravens, que pode surpreender e é um dos candidatos ao título. Mas o Ivan já tá fazendo assim para mim, ó. Vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar do novo brasileiro na NBA, já é o 6º brasileiro que vai jogar na principal liga de basquete do mundo. Em instantes a gente já volta aqui para falar mais no Rede Social Esporte Clube. Até já. Voltamos com Rede Social Esporte Clube e para você que queira participar já sabe, @RedeSocialEC no Twitter. O Murder One falando novamente. Essa verminose não nasce, hein, Ivan? Que isso, para de tremer e vai comer um pão dormido lá em casa. Fernando Barbosa, a NFL é um espetáculo à parte, mas eu não entendo nada, tenho mais intimidade com a bola redonda. Como todo brasileiro, mas, ô Fernando, eu te garanto que quando você começar a gostar do esporte, você vai se apaixonar como todos nós aqui. Um dia a gente vai trazer um representante de um blog aqui para falar de NFL e o outro dia para explicar as regras do futebol americano para você acompanhar o que a gente está falando aqui. Mas mudando um pouco de assunto, só que continuando nos esportes norte-americanos, porque o Brasil recebeu uma boa notícia nesse final de semana, que é mais um brasileiro na principal liga de basquete do mundo. O Scott Machado vai jogar no Houston Rockets. Ele não foi selecionado do draft deste ano, mas o sonho dele foi adiado por apenas algumas semanas e agora ele vai jogar nesse time que agora conta com a sensação do New York Knicks ano passado, que foi esqueci o nome dele agora, rapaz, mas daqui a pouco a gente fala. É mais uma excelente notícia, né? Uma prova que o Brasil foi tão bem nas Olimpíadas esse ano, ficou em 5º, é uma prova de renovação, né? Mais um brasileiro na NBA. E o que você acha disso, Guilherme? Mostra a força do basquetebol brasileiro né? No cenário mundial, que o Brasil realmente estava precisando de uma chacoalhada, a palavra é essa, para realmente voltar a fazer boas apresentações. Ainda não está no ponto que o torcedor realmente gosta, justamente porque não tem como não comparar, né? Apesar de ser incomparável o basquete norte-americano com os outros países. A gente sabe que está muito à frente, mas muito mesmo. É porque o brasileiro sempre lembra do torneio de Indianápolis, que o Brasil de Oscar Schmidt, né, chegou a vencer os Estados Unidos num jogo, mas o Brasil ainda vive muito de passado. Mas eu acho que o Brasil nunca teve 6 representantes na NBA. Se você souber, ou se alguém de casa aí souber, pode me corrigir aqui. Mas 6 representantes na NBA é muita coisa e muito bom, né? E é justamente por isso que essa valorização é importante, para também movimentar o basquete interno aqui. Né, o pessoal trabalhar mais, treinar mais, surgirem novos talentos, né? Incentivar realmente até os investimentos no esporte, que a gente sabe que o futebol tem muito investimento e os outros esportes nem tanto assim. Né? O vôlei está conseguindo mais investimentos também, a natação, a gente vê com César Cielo, dentre outros, Thiago Pereira, né? Entre outros nadadores. E o basquete também precisa dar uma movimentada. O Minas é um grande celeiro de craques, né? A gente já viu revelar grandes jogadores. Tem o Raulzinho aí também que está jogando no exterior, né? Na Espanha. Nós temos um mineiro na NBA, né? Sim. Que é o Fábio Melo, que agora vai jogar no Boston Celtics. O Scott Machado se junta a Leandrinho, que ainda não tem um clube determinado, mas deve permanecer na NBA. O Fábio Melo, que a gente acabou de falar, no Boston Celtics. O Thiago Splinter, no San Antonio Spurs. O Nenê, no Washington Wizards. E o Anderson Varejão, no Cleveland Cavaliers. Ou seja, muitos atletas brasileiros, eu acho que nenhum outro país, quer dizer, a Espanha deve ter, a Argentina deve ter um número parecido com esse do Brasil, mas é um número muito bom, um número que eu acho que nunca teve no Brasil, tantos jogadores brasileiros na NBA. Para o basquete sul-americano, vamos colocar isso aí, continente, na questão do continente, falar do continente é muito importante, né? Porque o Brasil, ele é bom ter jogadores espalhados pelo mundo inteiro, inclusive na
maior liga e na melhor liga em questão de técnica, qualidade do mundo. E um ou outro é o Jeremy Lin, o Guilherme Faria está me corrigindo aqui, o asiático é o Jeremy Lin, que me fugiu a cabeça aqui na hora, o que foi a sensação do o ano passado. Né? Ano passado não, nesse ano, na temporada passada. Mas mudando de assunto, ontem foi o jogo da seleção brasileira contra a China, né? Aquele jogaço de 8-0. Gostou do jogo, Guilherme? O que a gente pode tirar daquilo de proveitoso ou nada serviu? Olha, a gente fala em amistoso, realmente o Brasil teve muita facilidade porque a China não veio com o seu time principal. Muita gente falando, esse time da China aí perdeu só de 1-0 para a Espanha, né? Mas não foi realmente isso. A China estava com 6 desfalques, jogadores importantes que atuam em equipes também de ponta do futebol mundial. Então esse jogo para o Brasil foi realmente uma partida, um treino de luxo, né? Com vários torcedores que puderam acompanhar e o Brasil, a CBF, pôde lucrar com isso. O detalhe é que serviu para dar mais uma mobilidade aos jogadores, tanto de meio campo quanto de ataque da seleção brasileira, que são setores que o pessoal questionava muito. A zaga também, apesar de não ter sido testada, eu até cheguei a brincar ontem à noite que o Diego Alves, o goleiro, praticamente não iria aparecer na transmissão, porque era um jogo praticamente meio campo só. Né? Os meio-campistas do Brasil e os atacantes ficavam testando os defensores chineses, que realmente muito ruins, muito aquém daquilo que o Brasil realmente precisa, do teste que precisa. Algumas pessoas também comentaram, falando que mas é difícil se achar um adversário mais forte para jogar, justamente pelas datas FIFA, pela competição, as eliminatórias até mesmo da Copa do Mundo. O interessante é que o Brasil buscasse pelo menos um adversário que fosse um pouquinho mais qualificado do que a China, porque 8-0... Quando enfrentou adversários mais fortes, no mesmo patamar da seleção brasileira, perdeu, né? Acho que é para isso, para dar confiança para o Mano Menezes continuar, que foi feito esse amistoso contra a China. Justamente, esse é o ponto que a gente detalha dessa partida. Além de se dar mais coletividade ao Brasil, encaixar melhor as peças, né? Apesar de que eu vejo o Brasil com alguns nomes muito importantes já para 2013, né? Para a Copa das Confederações e também para a Copa do Mundo. O Oscar, o Ramírez, que já... com o Oscar, que são companheiros do Chelsea. Isso, os dois vão estar muito sincronizados justamente por jogarem na mesma equipe. Né? O Oscar chegou agora, o Ramírez já está entrosado com os companheiros. O Hulk, apesar de muita contestação que a gente escuta, é o atacante que vem mostrando mais serviço no Brasil. O Hulk é muito bom jogador, mas não vale aquele tanto de dinheiro que ele foi vendido. Né? O futebol mundial hoje, ele é fora de padrão. A gente pode dizer que é fora do padrão. Os jogadores recebem salários exorbitantes, são vendidos por valores astronômicos e por isso que a cobrança é muito grande em cima deles. Com certeza. E o Lucas Barbosa, @Lucas_Calito, tá me lembrando aqui. O Clube Atlético Mineiro teve 3 jogadores convocados para a seleção brasileira. Será que já pode pedir música no Fantástico? Vamos falar disso agora. Vamos fazer diferente, Guilherme? Vamos falar de cada setor e aí eu te pergunto o que você achou, quem que ficou de fora dessa escalação e quem foi convocado injustamente. Goleiros, Cássio do Corinthians e Jefferson do Botafogo. O Jefferson do Botafogo a gente até entende melhor a convocação, porque ele já é um nome muito explorado pelo Mano Menezes. E também é um jogador de qualidade, né? Tem sido um dos destaques do Botafogo. O Botafogo faz uma campanha regular no Campeonato Brasileiro, mas o Jefferson, desde o ano passado, já mostra um futebol bom. O Cássio, né, que está tendo uma chance, ele teve oportunidades nas seleções de base, né, ele participou de mundiais com as seleções de categorias inferiores, então na seleção principal ele está tendo uma chance, o Mano Menezes está testando realmente. Foi campeão da Libertadores com o Corinthians, não atuou em toda a competição, mas é um jogador que tem certa bagagem, já atuou no futebol internacional. Então a questão do Cássio é realmente isso, é um teste. O Cássio, ele eu acho um bom goleiro, um goleiro que tem futuro na seleção brasileira, mas é muito precoce a convocação dele. Outros goleiros poderiam ser convocados, como o Diego Cavalieri, o próprio Vitor do Atlético ou o Fábio do Cruzeiro. Né? Eu acredito que dentre esses 3 nomes que você citou, apesar do Vitor estar aí brigando por... Está na briga, né, por uma das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Galo aí é o 2º colocado. O Vitor tem feito boas partidas, mas eu acho que o Diego Cavalieri já vem se destacando plenamente com você. há mais tempo. O Cavalieri é um dos melhores goleiros dessa safra de bons goleiros do Brasil. Então, eu acho que para esses jogos, eu acredito que o Diego Cavalieri poderia sim ter uma oportunidade. Colocaria o Diego Cavalieri, já que a gente está avaliando setor por setor, em uma das vagas aí do gol. Laterais, Carlinhos do Fluminense, Marcos Rocha do Atlético, Fábio Santos do Corinthians e Lucas Marques do Botafogo. Então,
O Carlinhos e o Marcos Rocha, a gente entende, realmente são os dois jogadores que atuam no primeiro e no segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Né? O jogador do Botafogo está tendo a sua oportunidade. O Fábio Santos é um jogador que a gente já conhece, passou aqui por Minas Gerais, não fez um bom trabalho no Cruzeiro. No Corinthians, ele se destaca pela força do conjunto que tem o time paulista. Então, desses aí, eu acho que o Fábio Santos, ele tá... É o que destoa. Eu acho Botafogo que é realmente um teste. Essa convocação aí dos laterais é a prova que a lateral é o setor mais deficiente do mundo inteiro, principalmente do Brasil, né? Porque são 4 jogadores bons, mas são jogadores comuns, né? Só que não tinha ninguém melhor para convocar, porque são os melhores do Campeonato Brasileiro, infelizmente, né? A prova de que esse setor está muito precisando de novos jogadores. O Carlinhos e o Marcos Rocha, como o Mano Menezes só pôde convocar jogadores que atuam no Brasil, né? Jogadores que jogam no exterior, eles ficaram fora dessa convocação. Assim também será com a seleção argentina. Igual eu disse, é questão de critério. Obviamente, o Carlinhos, como o lateral esquerdo do Fluminense líder do campeonato, o Marcos Rocha como lateral direito, acredito, inclusive, que serão os titulares. Com certeza. Né? Serão os titulares. Marcos Rocha e Fábio Santos, né? E Carlinhos. E o Carlinhos. O Fábio Santos é aquele que eu disse que corre por fora, que é a convocação que me impressionou um pouco, justamente porque ele se destaca não pelo futebol que ele apresenta no Corinthians, né? Mas pela força do grupo. E vamos já mais rapidamente, zagueiros. Dedé do Vasco, Rodolfo do São Paulo e Hever do Atlético. Talvez o Leonardo Silva até poderia entrar nessa lista, porque faz um bom campeonato, mas tem 33 anos, né? O detalhe é a idade. Igual a gente vai comentar aí mais à frente na questão dos meias, que o Ronaldinho Gaúcho também ficou fora muito por isso. Os meias são Arouca do Santos, Fernando do Grêmio, Bernardo do Atlético, Jadson do São Paulo, Lucas do São Paulo, Paulinho do Corinthians, Ralf do Corinthians e Thiago Neves do Fluminense. É um meio campo forte, a minha armação muito forte. Bernardo, Lucas, Thiago Neves. Muita gente contestou a contratação, boa, né? a convocação do Thiago Neves, mas ele é um jogador experiente. Ele é muito bom, mas não é habilidoso, tá bem, ele né? Precisa tomar um choque. Contra o Atlético mesmo, ele fez uma partida horrível. O Cuca, que gosta de falar em questão de choque, o jogador precisa levar um choque, o Thiago Neves precisa levar um choque, mas é um jogador de muita qualidade. Wagner Mancini, né? Não, o Cuca falava isso no Cruzeiro. Os atacantes, Leandro Damião, do Internacional, Luiz Fabiano, de São Paulo, Neymar do Santos e o Wellington Ney, do Fluminense. O Wellington Ney é indiscutível, é um jogador de bastante qualidade. É para o Fluminense o que hoje o Bernard é para o Atlético. Então, eu gostaria muito de ver o Wellington Ney e o Bernard jogando juntos. Só senti falta do Fred, né? Que para mim é o melhor centroavante do Brasil e parece que o Mano Menezes tem algum problema com ele. E o Fred já deixou isso bem claro em uma entrevista coletiva, falando que enquanto o Mano Menezes estiver à frente da seleção brasileira, ele não acredita em uma convocação. Fred, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols. E aqui a última participação do dia, @Guilherme F. Cruz. Vi um artigo do @Drestox que mostra na era Mano Menezes foi movimentado quase 1 bilhão em negociações dos jogadores que ele convoca. Muita coisa, né? Muita coisa. Muita gente discute justamente isso, né? As convocações do Mano Menezes, que às vezes são mais comerciais do que realmente efetivas para o futebol. Lamentável. E, Guilherme, a gente já vai ficando por aqui. Queria te agradecer pela participação de última hora que você topou vir. Quebrou o galho muito bem do Rede Social Esporte Clube. E amanhã a gente volta com a Bárbara Vasconcelos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. As portas do Rede Social estão sempre abertas para você. Um abraço para todos os telespectadores da BH News e assim que precisarem podem contar comigo que a gente participa com o maior prazer. É isso aí, gente. Amanhã nós estamos de volta aqui com a Bárbara Vasconcelos retomando o posto aqui de titular do Rede Social. E até amanhã. Um grande abraço. Ficamos por aqui.